Em um tempo distante, quando as areias do deserto ainda guardavam os passos de um povo recém-liberto da escravidão do Egito, Israel caminhava rumo à terra prometida. Sob a liderança corajosa de Moisés, atravessaram o Mar Vermelho. Sob a força estratégica de Josué, tomaram posse de Canaã. Mas Josué morreu, e com sua morte algo se quebrou. A chama da liderança direta, da autoridade visível, apagou-se. Restaram as 12 tribos, espalhadas, frágeis, sem rei, sem governo, sem direção central. A promessa estava feita, mas a obediência se tornou incerta, e foi neste vácuo, entre o céu e a terra, que começou um dos períodos mais dramáticos e reveladores da história de Israel: o tempo dos juízes. Antes de continuar, verifique agora se você já está inscrito aqui no canal. A sua inscrição é como um sim para este ministério, como um levantar de mãos em um culto silencioso. Clique no botão e faça parte dessa comunidade que ama a palavra e busca crescer na fé. Agora sim, seguimos juntos nesta jornada profunda e inspiradora. O livro dos Juízes é, ao mesmo tempo, um espelho e um alerta. Segundo a tradição judaica, foi escrito pelo profeta Samuel, homem sensível à voz de Deus, que narrou com precisão os eventos entre a conquista da Terra Prometida e a instalação da monarquia com Saul, um intervalo de aproximadamente 300 anos. Imagine, 3 séculos de histórias entrelaçadas por um fio invisível que une fé, queda, arrependimento e restauração. A narrativa dos Juízes é marcada por um ciclo sombrio, quase como um refrão que se repete. O povo serve a Deus, depois se afasta e adora ídolos. Deus permite que sejam oprimidos, então o povo clama por socorro. Deus levanta um juiz, há libertação e paz. O juiz morre e tudo recomeça. Mas afinal, quem eram os juízes? Eles não eram reis, também não eram sacerdotes. Em sua maioria, eram homens e mulheres comuns, improváveis, que Deus levantava em tempos de crise. Eles não usavam coroas nem tronos, usavam coragem, fé e, muitas vezes, apenas as ferramentas que tinham nas mãos. Otniel, Eude, Débora, Gideão, Sansão, Jefté, nomes que talvez ecoem familiarmente aos seus ouvidos, mas cujas histórias carregam algo mais profundo. São reflexos de cada um de nós. São retratos de um povo que oscilava entre o fervor e o esquecimento, entre a aliança e a idolatria, entre o chamado divino e os desejos humanos. Começamos por Otniel, o primeiro juiz. Um homem da tribo de Judá, herdeiro de uma linhagem de coragem. Filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, ele já havia mostrado bravura quando conquistou a cidade de Debir para casar-se com Axa, filha de Calebe. Esse mesmo Otniel, anos depois, seria chamado novamente. O povo se desviou, se curvou aos deuses cananeus, e Deus os entregou nas mãos de um rei estrangeiro, Cushan-Risataim. Por 8 anos, Israel gemeu sob opressão. Mas quando clamaram ao Senhor, ele não os ignorou. O Espírito do Senhor veio sobre Otniel, que se levantou como juiz e libertador. A guerra não é descrita em detalhes, mas o que importa é claro. A vitória veio do céu. E por 40 anos, a terra teve paz. Mas, como sempre, o ciclo recomeçou. Com a morte de Otniel, veio o esquecimento. A idolatria voltou. E mais uma vez, Deus respondeu ao clamor com um libertador improvável. Eude, o canhoto da tribo de Benjamim. Em um mundo feito para destros, Eude era diferente. Foi exatamente essa diferença que Deus usou para derrubar o arrogante rei Eglon de Moabe. Com uma adaga escondida do lado direito do corpo, onde ninguém procuraria, Eude se apresentou com uma mensagem secreta de Deus. Quando ficaram a sós, ele cravou a lâmina no ventre do rei, fugiu, convocou os homens de Israel e libertou a nação. Por 80 anos, a terra teve paz.
Eude nos ensina que Deus usa até nossas características mais estranhas para revelar sua força. Então surge Sangar, um nome quase esquecido, um juiz de poucas palavras, ou melhor, de um só verso, um homem do campo, lavrador, sem espada, sem exército, mas com uma aguilhada de bois, uma vara rústica, usada para conduzir animais. Com isso, ele matou 600 filisteus e libertou Israel. Simples assim. A Bíblia não fala de sua tribo, não fala de sua linhagem, mas fala de sua ação. Sangar representa aquele que usa o que tem nas mãos, que não espera glória nem título para agir, que entende que quando Deus quer, até uma vara de madeira se torna arma celestial. Depois de Sangar, em meio ao caos crescente, o Senhor levanta Débora, mulher, profetisa e juiz. A situação é grave. Jabim, rei de Canaã, e seu comandante Sísera, com 900 carros de ferro, oprimem Israel por 20 anos. A excelência militar cananeia era impressionante. Carros de ferro, estruturas fortes, exército disciplinado. Mas Débora se senta sob a palmeira entre Ramá e Betel e exerce juízo espiritual e social. Quando ela convoca Baraque da tribo de Naftali, o líder hesita, aceita lutar somente se Débora for com ele, ao que ela responde: irei contigo, mas a vitória não será tua, será pelo poder de Deus e entregue a uma mulher. A batalha não acontece no ribeiro de Quizon, depois de chuvas pesadas que atolam os carros inimigos. Israel, armado de fé e estratégia, derrota uma força superior por número e tecnologia. Sísera foge, encontra refúgio na tenda de Jael, esposa de Éber o queneu. Ela o recebe com hospitalidade, dá-lhe leite e o cobre. Quando ele adormece, ela pega uma estaca de tenda e a crava na têmpora dele, e assim ele morre. Jael é celebrada no cântico de Débora como bendita entre as mulheres nas tendas. Após a vitória, Débora e Baraque entoam o Cântico de Débora, em Juízes capítulo 5, um dos poemas mais antigos e profundos da Bíblia, exaltando a coragem das tribos Zebulon, Naftali e Sísera sendo derrubado. Falando de rios que lutaram, céus que batalharam e estrelas guerreando, uma visão de Deus mobilizando a criação na defesa de seu povo. A paz dura 40 anos, mas o ciclo de apostasia volta. Nesse convite especial, te convido. Comente aqui embaixo alguma dúvida ou experiência que essa história traz ao seu coração. Você já se sentiu acuado como Israel sob jugo ou chamado para usar algo simples nas suas mãos? Compartilha aqui. Vamos crescer juntos na fé. Gideão vivia em tempos sombrios. Israel estava sendo duramente oprimido pelos midianitas, que saqueavam plantações, destruíam colheitas e forçavam os israelitas a se esconderem em cavernas. A vida tinha se tornado um constante estado de medo. E é nesse cenário de escuridão que Deus decide agir. Mas ao contrário do que esperaríamos, um guerreiro, um homem corajoso, um líder nato, o Senhor chama um homem simples, inseguro e escondido: Gideão. Quando o anjo do Senhor o encontra, ele está malhando trigo no lagar, um local fechado e escondido, para evitar que os midianitas o roubassem. A primeira reação de Gideão à presença divina não é de júbilo, mas de dúvida. Ele questiona: se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Em Juízes, capítulo 6, versículo 13. Essa é uma pergunta que muitos de nós também fazemos. Em tempos de dor e silêncio de Deus, nossa fé vacila, mas o anjo o chama de homem valente. Que contraste! Deus não via apenas o que Gideão era, medroso e escondido, mas via o que ele poderia se tornar com fé. E aqui está uma lição eterna. Deus não chama os capacitados, ele capacita os chamados. Mesmo assim, Gideão duvida, pede sinais,
precisa de provas, faz o famoso teste do velo de lã, e Deus, paciente, atende, porque Deus conhece nossos limites e não se escandaliza com nossas fragilidades. Ele respeita nossos processos. Quando, enfim, Gideão aceita seu chamado, ele se torna um instrumento de libertação. Mas Deus faz algo ainda mais surpreendente. Ele reduz o exército de Gideão de 32 mil para apenas 300 homens. Sim, 300 contra um exército poderoso. Isso porque a vitória não viria da força humana, mas da intervenção divina. A batalha contra os midianitas foi vencida de forma espetacular, com tochas, cântaros e trombetas, e sem precisar de uma guerra convencional. Foi uma vitória da fé. Gideão, no entanto, também nos mostra as sombras da alma. Após a vitória, ele fabrica uma estola sacerdotal de ouro, que acaba sendo um laço para Israel e para sua própria casa. Isso nos ensina que, mesmo após grandes conquistas espirituais, o orgulho e a idolatria ainda podem nos atingir. Precisamos vigiar até o fim. Gideão morreu em paz, mas sua descendência sofreu por suas decisões equivocadas. Seu filho Abimeleque, fruto de uma concubina, causaria destruição e dor ao tentar reinar de forma tirânica. Do cenário rural e frágil de Gideão, partimos agora para a figura de Jefté, o filho de uma prostituta. Já parou para pensar que, aos olhos da sociedade, Jefté era um rejeitado, um marginalizado? Ele foi expulso de casa por seus meio-irmãos, justamente por causa de sua origem. Mas esse passado manchado não impediu Deus de enxergar nele um guerreiro. Jefté foi morar na terra de Tobi e se cercou de homens vadios, como diz o texto bíblico. Mas ali, naquela exclusão, ele se fortaleceu, ganhou liderança, respeito e estratégia. Quando Israel foi ameaçado pelos amonitas, os mesmos que haviam desprezado Jefté foram procurá-lo pedindo ajuda. O rejeitado agora era a única esperança. Ele aceita o desafio, mas antes tenta um acordo diplomático, enviando mensageiros ao rei inimigo para lembrar que Israel não havia roubado terras, mas as recebido de Deus. O rei ignora e a guerra se torna inevitável. E aqui surge um dos momentos mais polêmicos da Bíblia. Jefté faz um voto imprudente. Ele promete ao Senhor que, se vencer a batalha, sacrificará como holocausto a primeira pessoa que sair da porta de sua casa ao seu retorno. A vitória vem, mas quem sai ao seu encontro é sua filha única. O texto é dramático, intenso, comovente. A filha, com fé surpreendente, aceita o destino e pede apenas 2 meses para chorar sua virgindade. Há interpretações divergentes sobre o que realmente aconteceu, se foi um sacrifício literal ou simbólico. Mas o que fica é a lição sobre o perigo de votos impensados, da impulsividade espiritual. Deus quer obediência, não barganha. Mesmo com erros, Jefté é lembrado em Hebreus 11, o capítulo dos heróis da fé. Isso mostra que Deus enxerga além de nossas falhas. Ele vê o coração sincero, a disposição de lutar por justiça e por seu nome. Jefté julgou Israel por 6 anos e foi sepultado entre as cidades de Gileade. Sua história é um lembrete poderoso de que não importa de onde você veio, Deus pode te usar poderosamente. Neste ponto da jornada pelos juízes, já cruzamos quase todas as histórias. Revisitamos Otniel, Eude, Débora, Sangar, Tola, Jair, Ibsã, Elon, Abdom e agora Gideão e Jefté. Mas há ainda um nome que queima nos corações dos fiéis: Sansão. Um homem marcado desde o nascimento, chamado para uma missão, consagrado como nazireu. Antes de avançarmos, te convido a deixar um comentário com uma dúvida ou uma reflexão que surgiu nesse vídeo. Talvez você tenha se identificado com Jefté, ou se viu nas dúvidas de Gideão. Compartilhe. Sua história pode fortalecer outros irmãos e irmãs na fé. No meio da longa e conturbada história dos juízes de Israel, um nome se destaca como um trovão em meio a um céu nublado:
Sansão. Nenhum outro juiz da história bíblica carregou tamanha força física e, ao mesmo tempo, tamanha fragilidade emocional. Sansão é o símbolo vivo de como um homem pode ser separado por Deus desde o ventre, receber dons extraordinários e, mesmo assim, sucumbir aos seus próprios desejos. Neste último tópico, vamos mergulhar profundamente na vida deste personagem tão conhecido, mas por vezes incompreendido. Sua história está registrada entre os capítulos 13 e 16 do livro de Juízes, e cada versículo revela tanto a potência quanto a tragédia desse guerreiro escolhido. Tudo começa com uma mulher estéril da tribo de Dan. Ela e seu marido, Manoá, não podiam ter filhos, até que o anjo do Senhor aparece e anuncia que eles teriam um menino. Esse menino deveria ser nazireu, separado para Deus, desde o ventre. Isso incluía regras severas. Não poderia cortar o cabelo, beber vinho ou tocar em coisas impuras. A promessa não era apenas de um nascimento milagroso, mas de um libertador para Israel. Sansão, desde o início, foi chamado para uma missão: livrar Israel do jugo dos filisteus. A expectativa era imensa, mas o que se desenrola nos capítulos seguintes é um verdadeiro drama de quedas, lutas, paixões e redenção. Ao crescer, Sansão tornou-se um homem de força descomunal. Sua primeira demonstração de poder aconteceu quando matou um leão com as próprias mãos. Depois disso, realizou feitos impressionantes. Matou 1000 homens com uma queixada de jumento, arrancou os portões da cidade de Gaza e realizou emboscadas que desestabilizaram os filisteus. Era como se um exército inteiro estivesse dentro de um só homem. Mas junto da força, Sansão carregava consigo uma fraqueza perigosa. Seu coração era guiado pelas paixões. Ele se encantava facilmente por mulheres filisteias, o que constantemente o colocava em conflito com sua missão. E é justamente por causa de uma dessas paixões que sua história toma o rumo mais trágico. Sansão se apaixonou por Dalila, uma mulher manipuladora que, seduzida pelo suborno dos líderes filisteus, começou a pressioná-lo para revelar o segredo de sua força. 3 vezes ela o tentou, e 3 vezes ele mentiu, mas na 4ª vez, Sansão cedeu. Contou a ela que sua força estava em seu voto de nazireado, simbolizado pelos seus longos cabelos. Dalila então cortou suas tranças enquanto ele dormia. Os filisteus o capturaram, arrancaram seus olhos e o fizeram de escravo e palhaço em festas pagãs. Aquele que era temido por um povo inteiro, agora girava a mó como um animal cego. Mas a história de Sansão não termina em derrota. Em sua humilhação, ele se arrepende. E ali, no fundo de sua prisão, cego e humilhado, ele ora a Deus: Senhor Deus, lembra-te de mim. Dá-me força mais uma vez. Durante uma grande festa no templo de Dagom, os filisteus trouxeram Sansão para se divertirem com ele. Amarraram-no entre 2 colunas. Foi nesse momento que ele clamou ao Senhor e, com um último esforço, empurrou as colunas, derrubando todo o templo. Naquele ato final, matou mais filisteus do que em toda a sua vida. A força voltou, mas foi usada para um último sacrifício. Sansão morreu como viveu, sozinho, violento, mas debaixo do chamado de Deus. Sansão é um espelho para todos nós. Quantas vezes recebemos dons de Deus, somos separados para algo grande, mas nos deixamos levar por nossas paixões, distrações, escolhas precipitadas. A história dele nos ensina que mesmo nas quedas mais profundas, Deus pode restaurar. Que mesmo quando achamos que tudo está perdido, há uma força escondida, não em nossos cabelos, mas em nossa fé e arrependimento. Sansão não foi perfeito, mas foi instrumento. Não foi constante, mas foi usado por Deus. E com isso, encerramos a jornada pelos juízes de Israel.
Um ciclo de 12 homens e mulheres, cada um com seus traços únicos, virtudes e erros. Eles não foram reis, não usavam coroas, mas foram levantados por Deus para libertar e guiar seu povo em momentos de caos. Sansão, com sua força, Débora, com sua sabedoria, Gideão, com sua fé, Jefter, com sua ousadia. Todos fizeram parte de um tempo em que a nação de Israel precisava desesperadamente de direção. E mesmo em meio à desobediência do povo, Deus não desistia. Ele levantava juízes um após o outro, porque sua misericórdia era, e ainda é, maior que nossas falhas. Se essa história falou com você, compartilhe nos comentários o que mais te tocou. Qual dos juízes mais te impactou? Você se identifica com a coragem de Débora, com a hesitação de Gideão, com os conflitos de Jefter, ou com os erros e arrependimento de Sansão? Deixe seu testemunho e fortaleça a fé de outros irmãos. Ao longo desta jornada pelas páginas do livro dos Juízes, atravessamos uma terra marcada por batalhas, quedas e renascimentos. Descobrimos que a história de Israel não é apenas sobre heróis empunhando espadas ou libertando cidades. Ela é, acima de tudo, sobre um povo que, mesmo na instabilidade, era constantemente chamado de volta à fidelidade por um Deus que nunca os abandonou. Cada juiz que levantamos neste vídeo, de Otoniel a Sansão, representa uma resposta divina à dor humana, um sopro de misericórdia num tempo em que cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. O ciclo do povo era sempre o mesmo: pecado, opressão, arrependimento e libertação. E mesmo assim, Deus não desistia. O que isso diz a nós, hoje, cristãos do século 21? Talvez estejamos vivendo nossos próprios dias de juízes. Momentos em que parece que Deus está em silêncio, em que a escuridão se instala e em que os nossos próprios erros nos lançam à escravidão emocional, espiritual e até familiar. Mas o mesmo Deus que levantou Débora, que capacitou Gideão, que tocou o coração de Jefter e que fortaleceu Sansão, é o Deus que também quer nos levantar. Ele não exige perfeição, mas arrependimento. Ele não busca força, mas disposição. Ele não espera grandes feitos, mas corações entregues. Repare bem, os juízes eram improváveis, gente simples, homens e mulheres com medos, dúvidas, limitações, e ainda assim o Espírito do Senhor veio sobre eles. Isso quer dizer que também pode vir sobre você. Deus ainda levanta líderes em tempos difíceis, ainda age por meios inesperados, ainda responde ao clamor de quem se humilha diante dele. E talvez seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. Não importa o quão fundo você caiu, nem o quanto você se afastou. Deus ainda escreve novas histórias com quem se dispõe a voltar. Portanto, ao terminar este vídeo, eu te convido a olhar para dentro de si mesmo e se perguntar: em que parte desse ciclo eu estou agora? Talvez seja a hora de clamar de novo, de romper com o pecado, de aceitar o chamado, porque o Deus dos juízes ainda é o nosso Deus. E Ele está sempre pronto para agir em favor de quem o invoca com sinceridade. Se este vídeo falou com você, compartilhe com alguém que também precisa redescobrir essa verdade. Deixe nos comentários o que mais te tocou nessa jornada. E claro, sugira um tema que você gostaria de ver no nosso próximo vídeo. Sua participação é muito importante para que esse conteúdo continue alcançando corações. Até o próximo vídeo.